Acredito que finalmente estamos ao vivo. Se não tivermos qualquer dificuldade, vocês YouTube e assim a organização vai falar com a gente. Nós estamos começando moderando a semana integrada vai ser online, a gente tem então hoje a gente vai falar sobre mais uma vez uma mesa redonda com esse tema e acho até curioso que era sempre o esquema, mas é inevitável. Então, deixa eu ver se eu acho que fomos obrigados estão falando Oi. Falando que o áudio tá bem ruim, acho que é melhor esperar. O áudio está duplicado, eu só estou aberto em um lugar, então se me derem um ok no áudio, o áudio está duplicado, horrível o áudio. Alguém está me ouvindo duas vezes, mas eu só estou falando em um lugar. Acho que o problema não é você, não. Acho que entrou 2 canais de áudio lá no YouTube mesmo. Só que arrumou. Arrumou, por favor, confirmem aí. Então, vamos ver se agora está certo. Eu vou até recomeçar. Agora voltou ao normal. Então, ótimo. Então, essa é a primeira mesa redonda da Semana Integrada da Computação 2020, que hoje é um evento online, porque nesse ano não precisamos explicar o que aconteceu em 2020, certo? Então, mais do que nos anos anteriores, o debate em torno do home office ele tem um peso ainda maior. Então, eu até trouxe alguns números aqui para levar para os nossos convidados, que eu já vou apresentar. Mas, por exemplo, segundo o Ministério da Economia no Brasil, R$1 bilhão foi economizado nesse período que servidores trabalharam de casa. E o Pinterest, que é aquela rede social de catálogo de imagens, né? Ela cancelou um contrato de compra de uma parte de um prédio que ia ser construído em São Francisco e pelo qual ela ia pagar 440 milhões de dólares, né? Então, é mais uma das empresas que descobriram na pandemia que não é mais, talvez, essencial pagar caro por escritórios. Então, nessa tarde aqui, nós convidamos o Álvaro Leonella, que é um analista de software da Serasa, que vai falar com a gente lá de Blumenau. Ele já trabalhou na SCIS, foi professor do Instituto Federal e é formado em Ciência da Computação pela UEMS. Vamos falar também com o professor Carlos Vinícius da Silva Figueiredo, que está em Campo Grande, que é professor de língua portuguesa e língua inglesa do Instituto Federal do Mato Grosso do Sul, aqui no Campo de Dourados. Doutor em letras pelo Mackenzie, com pesquisa realizada na Texas University, em Austin, nos Estados Unidos. É mestre em letras pela UFMS e é graduado em letras pela UFMS. E vamos falar também com a figura já terceira vez que a gente convida ele para falar sobre esse tema, e é o Felipe Névola, que atualmente ele é o desenvolvedor evangelista do Meteor, prestador de serviço da Pathable, fundador do Code for the Win, fundador da Quave, do Bimark, do ArcLive, ex-Tech Synapse e ex-IBM, e é formado em Ciência da Computação pela UEMS. Então, quero agradecer a presença de vocês. A primeira pergunta que eu quero fazer é, nos anos anteriores, o home office a gente debatia ele como algo até como um luxo, né? Acho que até a insistência dos organizadores nessa tecla era justamente para mostrar que na nossa área, e aí o professor Carlos pode falar um pouco da área dele também, a questão do home office,
era sempre algo possível, né? Mas talvez nunca desejado por muita gente. O que aconteceu esse ano que, enfim, não precisa falar que a pandemia é a pandemia, mas digamos assim, na visão de vocês, né? O que de bom, de bons argumentos o home office ganhou neste ano para, enfim, que talvez tenha marcado o mundo aí, talvez não seja mais tão difícil empurrar o home office aí, goela abaixo das empresas, né? Que geralmente as empresas que se vendem como mais modernas eram as que adotavam home office, e de repente as que simplesmente precisavam sobreviver acabaram adotando. Então, um comentário de vocês sobre a visão do home office nesse 2020 tão inusitado. A ordem alfabética do nome de vocês é o Álvaro, depois do professor Carlos e o Felipe. Se quiserem seguir essa ordem, fica à vontade, mas aqui é sempre fluido, tá? Então, quem quiser responder, fica à vontade. Tá, podemos seguir a ordem alfabética, já estou meio acostumado. Cara, eu vejo que a pandemia, ela realmente veio e tirou a dúvida que muitas empresas ainda tinham. Existia uma resistência muito grande, né? Por medo de produtividade, acredito eu. Todo mundo fala, putz, vamos para home office, a pessoa não vai render como ela renderia no escritório, a nossa produtividade vai cair, e isso nunca é bom. Produtividade baixa realmente nunca é bom. Só que foi uma tremenda de uma surpresa, né? Eu não sei se devido a realmente a pandemia, falar, putz, todo mundo tem que dar seus pulos para sobreviver agora, para continuar mantendo o emprego, para continuar ativo no mercado, né? Se todo mundo aprendeu muito rápido isso, mas de qualquer forma, as empresas começaram a perceber realmente que, sim, dá para ter produtividade, trabalhando à distância, trabalhando em horários diferentes. Então, eu acho que realmente esse foi o maior ponto, assim, sabe, dessa mudança brusca. Ok. Olá, boa tarde a todas e a todos. Estão me ouvindo? Tudo certo? Cumprimentar o Rafael, o Felipe, o Álvaro, agradecer pela oportunidade, cumprimentar o Lucas, né, que realizou o convite, cumprimentar os estudantes da UFGD, a todos os estudantes que estão nos acompanhando. O que eu penso, Rafael, nesse sentido, e aí trazendo a visão enquanto gestor, que estou hoje à frente do Campus Dourados, do IFMS, sempre houve o medo e a repulsa do trabalho home office, justamente porque o Álvaro falou daquilo que a gente não conhece, né, e acha que não vai dar certo. E o momento da pandemia mostrou que o home office se faz presente, necessário no momento, e que ele tem, sim, dado resultados positivos. Então, ao meu ver, o momento que nós estamos vivenciando é o possível, e que as pessoas, nesse ato de se reinventar, de se reconstruir, de repensar o próprio trabalho, o conceito de trabalho, aquilo que é mensurável ou não, que isso ainda é um problema para o entendimento nosso, Então, eu penso que é um movimento agora que não volta, né? E a gente só tem a amadurecer, melhorar as métricas de acompanhamento, pensar também no lado do profissional, do lado humano, nessa situação como um todo, se essa produção também dentro de casa está fazendo bem, aí a gente pode discutir as relações pessoais também durante essa nossa conversa, mas eu penso que é um caminho sem volta aí, que só tem a melhorar. O pessoal tá falando que travou, tá? Falando que perdeu a conexão. Falando que voltou. Beleza. Então, eu vou continuar, então. Então, na minha visão, o home office, ele só é possível num ambiente de confiança, né? E eu fiz até uma palestra sobre isso em 2015, depois os professores podem mandar o link aí para quem tiver interesse em ouvir sobre isso. E aí eu faço a analogia, até eu fiz isso na palestra,
de quando você chama uma criança para pular para você na piscina, se você é o pai dela, provavelmente ela confia em você e ela pula. Agora, se você não é o pai dela, se você é um desconhecido, ela vai ficar super ressabiada. E eu acho que a pandemia, ela meio que tirou esse obstáculo, porque você não tinha opção, você tinha que pular. É o que o professor falou, né? A pessoa ia ficar sem emprego, tipo, o que você prefere, que a sua empresa quebre ou que a sua empresa talvez tenha problemas com o home office? Então, eu acho que foi esse empurrão aí, literalmente, né? Usando essa analogia, mas esse caso foi literalmente, né? Não teve opção. Todo mundo foi empurrado para o home office, mas a gente vê o lado bom, né? Teve esse caso do Pinterest, teve várias outras empresas que não renovaram contratos e tudo mais, mas também tem o lado negativo, né? Tem a parte das doenças mentais, ainda mais em tempo de pandemia, tem também o lado da falta de produtividade, que em muitos casos aconteceu, né? E as empresas se arrependeram de ter feito, mas teve um empurrão, né? Não tinha o que fazer. Então, nem tudo são flores, ainda mais em um ambiente onde não tiver, antes do home office, uma confiança grande entre as pessoas, a tendência é que isso só piore, né? Porque se você não está confiando no cara que você vê todo dia, que você bate no cafezinho, que você esbarra, que você troca ideia, como que você vai confiar num cara que você não vai mais ver? Então, acho que a confiança aí é a chave, tanto para quem teve sucesso, quanto para quem teve insucesso, né? Então, essa é a minha visão dessa transição aí. Perfeito. E eu acho até interessante que leva a gente a pensar, na verdade, geralmente a pergunta era o que impede as empresas de estabelecerem um modelo de home office, né? E se a gente inverte a pergunta, a gente fala o que faz as empresas manterem o modelo de escritório, como se a resposta para isso fosse sempre positiva, né? Então, assim, na verdade, me parece, olhando para quem já trabalha de home office desde 2014, no que é o meu caso, mas já trabalhei em alguns momentos anteriores também, ou seja, tem pelo menos 7 anos que eu trabalho nesse modelo, a ideia de que o modelo presencial ele seria melhor em si mesmo, né? E quando a gente vai ver isso, tem mais a ver com a necessidade de microgerenciar as pessoas, né? E até de manter aquelas relações de hierarquia muito claras. O chefe entra num lugar melhor, ele tem um computador melhor, né? E até, enfim, o chão de fábrica ali reproduz um pouco cada um na sua mesa, né? Eu até quero tem algo que eu comentei recentemente numa palestra que eu fiz, que é o quanto, na verdade, o modelo de escritório ele é um prolongamento do modelo de sala de aula, onde cada aluno na sua mesa tem que, de cabeça baixa, ficar alguém ouvindo, né, a autoridade ouvindo. Então, eu queria perguntar para vocês quais, além dos desafios, porque geralmente quando a gente fala de home office, pergunta-se muito sobre questões estruturais. Precisa ter uma conexão na internet, precisa ter um computador bom, precisa ter uma cadeira melhor. Eu queria que vocês trouxessem as experiências de cada um de vocês, e a gente tem aqui o professor Carlos, que é um professor, né? Então ele pode talvez aí trazer exemplos da área dele. Quais foram os desafios para além dos estruturais, entendeu? Porque, enfim, a gente foi jogado num mundo onde teríamos que trabalhar de casa. O Felipe falou muito da relação de confiança que se estabelece entre as pessoas. O que o Álvaro e o Carlos, e o Felipe pode... Felipe, aí talvez, na sua vez, você pode falar um pouco da questão da saúde mental, que acaba sendo um desafio também, né? Então, quais desafios, além de infraestrutura, dos de escritório, vocês enfrentaram nesse ano e que talvez, assim, são desafios que, não sei se vocês já podem dizer, se já foram ultrapassados ou se o ano que vem vocês vão precisar continuar enfrentando esses desafios para tentar ultrapassar eles também. Eu vejo que um grande desafio no home office como um todo, desde antes e agora muito mais, com certeza é a comunicação. Você estando no escritório é muito mais fácil você virar para o lado e perguntar algo para alguém. Pessoalmente é muito mais fácil você expor uma ideia, né? É muito mais fácil você passar aquilo que você está pensando, é muito mais fácil essa transmissão. Agora, por texto, isso fica mais difícil, é mais complicado, não adianta. Às vezes você interpreta de uma forma totalmente diferente do que a pessoa queria passar.
Então, eu acho que o maior desafio do home office é a comunicação, cara. Porque, além de você ter que confiar que aquele profissional realmente está fazendo o que é preciso, que ele está trabalhando, que ele está fazendo o que é necessário, você não tem realmente um feedback de onde ele está. E para você ter isso, você tem que ir ali conversar, trocar uma ideia, às vezes puxar uma call mais rápida. E isso te toma um tempo, e isso é muito mais difícil do que você virar para a mesa do lado e falar, e aí, como é que está a situação, qual é o seu status, o que a gente pode fazer, como é que a gente resolve isso. Então, eu falo que a comunicação é no home office, cara. Eu concordo com o Álvaro, acho que é um dos desafios, e aí como professor, o contato em sala de aula, vocês sabem bem, né, quando a gente perde abruptamente essas relações entre pessoas, né, que a gente demora tanto tempo na infância para se socializar, e repentinamente a gente deixa de socializar, e nós sabemos que esse tem sido um grande problema dessa geração que está hoje aí vindo para a universidade, da adolescência, para o jovem, né, para o adulto, da dificuldade de relação social, e que nesse momento que nós estamos vivenciando, essa relação social, ela foi abruptamente quebrada, né? Ao mesmo tempo que nós, no âmbito do trabalho e da educação, a troca de experiências ela é sempre muito importante. Você aprende conversando com o outro, você aprende explicando para o outro, e isso, como o Álvaro disse, é por meio da comunicação direta, o olho no olho, o toque, empurra daqui, vamos tomar um café ali, isso deixou de acontecer. Ao mesmo tempo que eu entendo que o texto, quando a gente parte para uma reflexão mais de comunicação por meio de textos, e-mails, mensagens, muitas vezes o texto ele é frio, ele não tem tom, você não olha no olho, você não sabe como que o teu receptor recebeu essa informação. Então esse é um desafio muito grande que eu vejo também, para além da discussão, quando a gente pensa também na saúde mental das pessoas por estarem isoladas, que eu penso seja um desafio a ser superado, a ser entendido nesse sentido, e que a nossa capacidade enquanto ser humano, ela não é de isolamento, a nossa capacidade é sempre de andar em grupo, né, para a própria sobrevivência da espécie. Então eu vejo que é um desafio que nós temos posto, e que, como eu disse anteriormente, a vivência que nós estamos passando esse ano vai ainda ser modulada para que a gente consiga o máximo de proveito dessas relações. Para mim ainda o desafio, como rádio, trabalho desde 2011 nesse modelo remoto, e fui líder por muito tempo, muitas vezes líder de quase 10 times, e é um desafio bem grande para mim ainda, até hoje, estava falando sobre isso hoje, inclusive, sobre celebração. Então, pode passar despercebido, mas quando a gente está no escritório, o cara está fazendo aniversário, você vai comer num restaurante melhorzinho, o cara teve filho, putz, você vai dar parabéns pro cara. Ou você dá um sorrisinho ali, é difícil de perceber, né? Então acho que isso é um ponto, assim, que eu ainda, é até uma oportunidade de negócio, né? Se alguma startup aí resolver uma forma muito boa de celebração, e eu não estou falando só, fiz uma entrega, tal, porque uma entrega grande vai acontecer a cada 1, 2, 3 meses. Estou falando nas celebrações do dia a dia mesmo, né? Então tem culturas legais, de tipo, manda cerveja lá pro cara quando é aniversário dele e tal, mas assim, são ações que no final não existe uma interação, né? O cara vai receber a cerveja sozinho do mesmo jeito, vai tomar sozinho do mesmo jeito. Então, acho que esse é um grande desafio, e a pandemia trouxe isso para a vida de todo mundo, né? Até aquela pessoa que nunca imaginou trabalhar de home office, talvez ela está em casa faz um mês sem ver ninguém. Então, é um mercado interessante, mas que até hoje, assim, é muito difícil, né? Tem que fazer mesmo a transição do mundo virtual para o mundo real,
para que tenha uma celebração, eu não conheço a solução, só o problema por enquanto. Então, tua pergunta se já passou ou não passou, esse problema eu já tenho faz tempo e até hoje não achei nada nem perto de resolver. Legal. E algo que eu percebo também, e que eu sempre falei nas minhas entrevistas de RH, quando eu estava saindo da empresa, né? Que era ou porque eu fui demitido ou porque eu estava indo para outro lugar. Na verdade, eu fui uma vez só demitido, o que também não é mérito nenhum, poderia ter sido bem mais. O pessoal era mais tolerante, digamos. Bom, de que quando tem uma pergunta de RH, que era o que você guarda daqui, né? E eu sempre respondia que os lugares são as pessoas, porque quando você se volta para o passado, para suas memórias, você dificilmente vai lembrar do trabalho que você fez, mas você vai lembrar das pessoas com quem você conviveu. E na minha experiência, né, a gente provavelmente está falando para uma juventude aí, uma média de idade que está nos ouvindo aí, que deve ter no máximo 20 anos, o que eu sinto mais falta era do almoço, porque daí sai todo mundo de galera para almoçar no mesmo lugar, e é esse tipo de coisa que geralmente você vai sentir falta no home office e que impacta na sua saúde mental. Ao mesmo tempo, né, a gente percebe o quanto as empresas elas são formatadas para um perfil de pessoa, né? Então, na verdade, não é que você é incompetente ou não tem um perfil produtivo, é porque você não se encaixa naquele horário, naquele lugar, né? E eventualmente vai ter pessoas que preferem trabalhar em casa, outras que preferem trabalhar no escritório, outras que preferem, às vezes, trabalhar em casa, outras no escritório, e as empresas não são flexíveis assim. Eu até vi que na Suécia, obviamente, esses países... Tem um amigo meu que brinca que os Países Baixos, eles não existem. Eles são só inventados para servirem de um contraponto ao que todo mundo faz de errado. Mas na Suécia já existem turnos para as pessoas que querem trabalhar de madrugada, porque tem perfis de pessoas que gostam de dormir durante o dia e são mais produtivos de madrugada. Pensando nisso, né, então, nesse 2020 que obrigou as empresas a reverem muitas das suas políticas, o que vocês acham que a questão da pandemia e que obrigou essas empresas a abrir mão de algum controle para fazer o home office continuar existindo, o que vocês acham que também poderia continuar sendo revisto em relação não só a modelo de trabalho, a modelo de negócio, a modelos sociais, que vocês acham que, além do home office, 2020 abriu pelo menos essa oportunidade, que a gente não sabe se vai se fechar assim que a vacina, imagina, né? A vacina chegou, a vacina é muito eficiente, todo mundo volta para o escritório. Então, assim, o que vocês acham de outras revisões que possamos fazer que também podem melhorar não só a nossa produtividade, mas a nossa saúde mental, e que esse 2020 deu essa oportunidade? Legal, cara, bem legal mesmo. A gente consegue perceber hoje em dia que as empresas que mais estão se destacando são aquelas que não colocam a pessoa dentro de um quadradinho, né? Elas são mais humanas e elas dão mais oportunidades das pessoas tentarem outras áreas, tentar coisas novas. Então, eu acho que isso de começar a tirar um pouco a pessoa do quadrado, é claro que não é todo mundo que vai fazer tudo, não é todo mundo que tem esse perfil, entendeu? Mas eu acho que a partir do momento que você tem a oportunidade de conhecer outras áreas de empresa, conseguir participar de projetos fora do seu meio ali, da sua especialidade, isso ajuda todo mundo a crescer, tanto o profissional quanto a empresa, e sempre focado nas pessoas, entendeu? Claro que toda empresa quer lucro, isso é indiscutível, mas para você ter lucro, você precisa de pessoas. Para você ter lucro, para você fazer qualquer coisa, você precisa de pessoas. Então, as empresas que já estão aprendendo sobre isso também, elas estão conseguindo se destacar muito. Então, eu acho que realmente isso, quanto mais focado em pessoas, em realmente experimentar processos novos, experimentar coisas novas, são empresas que vão acabar se destacando, sabe? São processos que vão tomar conta do mercado de trabalho, assim. Rafael, eu penso que nós temos uma dualidade, mas que também possa ser conectada, que seriam duas palavras, autonomia versus controle. Quando a empresa ou a instituição
entende que essa relação profissional foi aí para a entrega do produto e o que a empresa entende com o tempo necessário para que ela atinja o seu lucro. Conseguir balancear essa autonomia e o acompanhamento, eu não diria nem controle, talvez eu acho melhorar a reflexão no sentido de acompanhamento, que o grande medo talvez do empresário é perder o rumo da ação, né? E perder a mão e não saber o que está rolando e não conseguir cumprir os prazos. Mas o profissional, quando ele tem a sua autonomia respeitada, ele está estimulado a produzir, como o Álvaro disse, com essa liberdade de criação, essa responsabilidade compartilhada com a instituição para a entrega de um bom produto, e que isso o faz feliz, eu penso que aí sim seja um caminho. Mas isso tudo também vai dialogar com o que você comentou na tua reflexão sobre o perfil. Se o profissional também não está animado com a empresa, se ele não se sente bem na empresa, se ele está fazendo aquilo amarrado, a possibilidade de dar tudo errado vai ser bem grande. Então, conseguir dosar isso na receita pronta, eu também não tenho uma ideia que vá resolver esses problemas, mas acredito que conseguir unir, né, essa satisfação pessoal do trabalho, porque o trabalho ele não pode ser visto, né, lá naquela essência da palavra, né, trabalho, tripalium, que era um instrumento de tortura. O trabalho não pode ser visto como instrumento de tortura, e sim como satisfação, porque boa parte da nossa vida a gente passa trabalhando. Então, a reflexão está nisso, e fazer o trabalho com satisfação seja o caminho para a gente superar essas dificuldades que nós temos postas hoje. Eu queria só dar uma sugestão bem concreta. Eu estou dos dois lados, né? Porque eu trabalho no home office, mas eu também emprego pessoas que, por consequência, também estão em home office. E uma coisa que eu tenho mudado bastante do que eu fazia no passado são as reuniões fixas, né? Então, é muito comum, se você seguir alguma metodologia ágil ou até alguma mais antiga, que você vai querer usar uma reunião diária, alguma coisa assim. E eu estou ficando tão chato com essa questão de flexibilidade e autonomia, que nem isso eu não suporto mais, sabe? Eu acho bem chato ter uma reunião com horário, porque e se no dia anterior eu cheguei tarde em casa, agora ninguém sai de casa, né? Mas e se no dia anterior eu fiquei muito tempo acordado e eu não quero acordar 8 da manhã para fazer uma reunião? Em alguns casos, até eu entendo que é necessário para a organização, mas acho que essa seria a minha sugestão concreta, assim, de, na medida do possível, evitar ter reuniões com horário. Até porque, eu estava discutindo isso hoje, que a reunião com horário, muitas vezes, ela acaba postergando a solução de um problema. E você não consegue escolher, vou esperar para ter um problema 5 minutos antes da reunião, porque aí logo depois eu já vou resolver. Então, muitas vezes o problema acontece 3 horas antes da reunião e a pessoa acaba esperando a reunião, porque a reunião já está agendada. Então, ela fica naquele... É uma coisa que não faz tanto sentido. Você tem liberdade, se você consegue monitorar, não as pessoas, né, o trabalho, né, então eu sei o status da tarefa, então eu não preciso ficar enchendo o saco do cara para ele estar online num horário específico. Então, isso é um desafio. Ainda tem momentos que eu ainda marco algumas reuniões recorrentes com horário fixo, mas tem sido cada vez mais raro. E é lógico que isso tem o lado ruim também, né? Vai ter uma hora que você vai falar uma coisa super importante e um cara não vai estar. Mas, graças a Deus, hoje a gente tem ferramenta, né? Então, eu mesmo tenho o Zoom, quase todas as reuniões que eu faço, eu gravo. Então, se você não estava, que pena, mas você pode assistir depois e você vai também ter a sua oportunidade de saber o que está rolando. Então, só para tentar dar uma sugestão prática de tentar essa melhoria, que essas reuniões realmente, elas tiram a liberdade e a individualidade que a gente está falando, que pode ser importante para o indivíduo, né, trabalhador. Ô, Rafael, se você me permite manter um diálogo com a fala do Felipe, que eu achei fantástica, que a frase que ele disse com relação a acompanhar o trabalho e não a pessoa. Eu acho que aí é um caminho que nós temos importante nesse momento, que seja um norte. A gente está, infelizmente, muito acostumado a querer ter as pessoas na mão, e isso é muito ruim. E quando você... E aí, também, resgatando a fala dele, que tudo isso se trata de confiança, né? Quando você confia no profissional, você tem esse feedback positivo, que você pode entregar a demanda, você acompanha a demanda, não a pessoa. E havendo a entrega, algumas empresas já trabalham, algumas não, muitas empresas, exemplo da Petrobras, eu sei que isso com os grandes, os gestores principais, isso funciona muito bem.
porque você entrega a demanda, porque há confiança. Então, acho que isso é importante para a galera que está ouvindo aí, entender isso, mas confiança só se gera com trabalho e competência, não é do nada que isso se conquista, né? Só para até fechar essa história da confiança, porque tem esse lado que você falou, que o cara vai precisar entregar para que ele seja confiável, mas tem também o oposto, porque não adianta nada você confiar na pessoa e a pessoa não saber que ela é confiável, porque aí ela vai continuar te dando satisfações de coisas que eu não quero saber. Então, por exemplo, quando um cara fala assim, amanhã eu não vou trabalhar, tipo, eu não me importa o que você vai fazer amanhã. Só que se você quiser me contar, porque pode ser um problema de saúde, você pode estar preocupado, putz, eu tô aqui para te ouvir. Mas se for uma coisa que você não quer se expor, ou se você vai fazer uma entrevista, eu não vou ficar enchendo o seu saco. Então, assim, esse tipo a confiança, ela não pode ser só exigida, né? Não, eu confio em você. Não, você tem que mostrar que você confia em você. Então, quando a pessoa fala, amanhã eu não venho, não quero saber por que você não vem, não vou te perguntar. Então, muitas vezes acontece isso, e a minha forma, na maioria dos casos, de responder é, se você quiser expor mais o que está acontecendo, fica à vontade, se você não quiser, fica tranquilo também. Então, assim, é uma forma de você mostrar que realmente você confia e que também você está lá, né? Porque também não adianta nada você falar assim, não me venha com problema, se vira, se está com problema, vai lá e resolve. Porque aí é o outro extremo, né? Você confia ao ponto de não estar nem preocupado com a pessoa, né? Então, não é uma boa confiança também. Então, só para fechar, porque você falou só para mostrar que ela funciona dos dois lados, né? E isso é na vida, né? De novo, o exemplo do filho, o exemplo de até um cachorro, né? Se o cachorro que tem uma capacidade bem menor de compreensão, você não consegue para ele com palavras que você confia nele, né? Ele vai te testando e ele vai descobrir ali se você confia nele ou não, porque não, é uma coisa intrínseca, né? Não dá para representar. Isso tudo é relação, né, Felipe? Que muitas vezes a relação, por conta do home office, de ter esse olhar, olho no olho, de conseguir esse acompanhamento, perde um pouco. Mas a gente consegue isso, é uma via de mão dupla, né? Não dá para falar, eu confio em você, mas só quando me é conveniente. Aí não dá, né? Então, essa relação ela é construída, né? E sem contar que essa confiança... E sem contar que essa confiança é uma percepção. Eu acho que aquele momento que você chega e fala, não, eu confio em você, parece que você está forçando a barra com isso, entendeu? Eu acho que a confiança é um negócio muito de sentimento. Você tem que ir ali, na conversa, no dia a dia, você percebe aquilo, você tem essa percepção, né? E não você tem que chegar e falar, realmente, não, eu confio em você e agora pode fazer o que você achar, entendeu? Perfeito. Confiança, né, compromisso, são coisas que geralmente, para funcionarem, tem que ter uma linha, uma via de mão dupla, né? Eu sempre lembro de uma entrevista que eu fiz também para uma empresa que eles falaram, a gente gosta de quem veste a camisa da empresa. Eu falei, cara, se vocês vestirem a minha, eu visto a de vocês, entendeu? Então, assim, não é uma via de mão única, né? Eles até me contrataram depois, mas não vestiram a minha camisa. Tem uma frase do economista Edmar Baixa, dos anos 70, que é bastante conhecida, na verdade não é nem uma frase. Ele criou um país fictício chamado Belíndia, para dizer como é mais um pouco, meio que exemplo do que seria o Brasil, que é um país, uma mistura de Bélgica com Índia, né? Ou seja, o Brasil tem os impostos da Bélgica com as desigualdades da Índia, entre outras coisas. E é curioso que a gente, sendo obrigado a ficar em casa, né, nós quatro aqui, pelo menos, e estendo isso também para quem estiver nos ouvindo, a gente tem certos privilégios em relação ao restante da população brasileira, que não tem, muitas vezes, acesso ao tipo de tecnologia que a gente está falando. E, às vezes, não é só porque a gente é privilegiado, mas também porque nem todos os lugares do Brasil, independente dos seus privilégios, têm uma boa infraestrutura para isso. Inclusive, nem é só no Brasil. Por acaso, eu estava conversando com um amigo meu que mora na Califórnia, que, inclusive, no primeiro Semana Integrada, ele fechou com uma apresentação dele, que é o Beto, que na época trabalhava no Lyft, né? Mas agora ele foi trabalhar em outro lugar e ele está morando numa fazenda na Califórnia, lá numa região rural, onde a internet também não chega com muita facilidade. Então, dado o que 2020 tem nos ensinado até agora, em relação aos desafios
logísticos e de trabalho, entre outros, como vocês enxergam que o Brasil precisa investir ainda em quais coisas para nos próximos anos não ser surpreendido por uma situação parecida? Então, assim, na opinião de vocês, o Brasil precisa melhorar como país, né? Seja para dar acesso a mais internet, mais infraestrutura, mais computador, porque no caso econômico que a gente se encontra hoje, por exemplo, o aumento do dólar impacta diretamente nos custos, né, dos equipamentos e tal. Então, assim, se a gente quiser continuar, talvez, sendo um país competitivo, inclusive no home office, o que para vocês é fundamental que a gente invista nos próximos anos enquanto país, né? Legal, cara. Realmente, isso é uma questão muito, muito complexa. Eu tenho certeza que o Carlos vai adorar essa questão, porque a educação eu vejo que é uma das que mais está sofrendo com isso. Minha esposa é professora e eu vejo alguns casos que falam, meu Deus, é absurdo, uma criança não tem condições de continuar a aula porque ela não tem acesso à internet, ela não tem um computador, não tem como ter acesso a essa tecnologia, né? E isso não é só na educação que está sofrendo. Eu vejo, eu trabalho com bastante pessoas de São Paulo, a gente remotamente, né? E você vê que tem gente que não tem condições ali, que não tem uma internet, que a pessoa tenta entrar numa call e isso não funciona, não vai, não dá certo. Aí ela tenta entrar para um 3G, também não funciona, que a cobertura da operadora é horrível. Então, assim, é um problema muito grave. A internet hoje se tornou uma necessidade básica. E a gente já sabe que as necessidades básicas antigas, comuns, já não eram supridas no país. A gente já tinha muito problema com essas necessidades básicas e agora a gente tem uma nova necessidade que tem que ser totalmente adaptada, totalmente entendida ainda, né? Então, cara, realmente isso é um grande problema a longo prazo. Eu realmente não tenho ideia do que poderia ser feito, mas precisamos de muitas reformas, tanto de eletrônicos para trazer esse acesso para pessoas de baixa renda. A gente precisa de inclusão digital, porque o que tem de pessoas que não têm ideia de como funciona isso, isso tem que se tornar uma disciplina básica no ensino. Então, tem muita reforma, muita oportunidade de melhoria para isso, tá? Realmente é um campo bem inexplorado ainda, né? Acho que essa pergunta do Rafael é a pergunta de $1 milhão, né, Rafael? A gente dá conta de responder isso aí. Vamos lá, tentando ser direto ao ponto, né? O Brasil é o país dos abismos estruturais. Então, ao mesmo tempo que nós estamos discutindo isso tudo aqui, num ambiente, numa plataforma de tecnologia, se você atravessar a rodovia aí em Dourados, né? Eu ia falar aqui em Dourados, mas eu estou em Campo Grande hoje, você vai se deparar com a comunidade indígena que não tem o que comer hoje à noite. Então, um abismo, né? Uma dificuldade de condição básica, de algo mínimo, que nós ainda estamos bem distantes de ter pelo menos uma base social onde as pessoas tenham algo suficiente para viver antes de qualquer outra ação que vá ao âmbito da tecnologia, ao meu ver. Então, a gente precisa ainda, né, antes de chegar na tecnologia, a gente precisa auxiliar o país a ter uma estrutura social que todos, pelo menos, tenham a base, né? Comida. Nós estamos tratando de comida, né? Olha só, aí, trazendo a questão da educação, que interessante. Antes, a gente lutava, no país nós tínhamos um número de analfabetos muito grande, né, na história do nosso país. Ou seja, qual foi o primeiro movimento? Então, se tem analfabeto, vamos trazer as pessoas para a escola. Aumenta-se o número de pessoas na escola. Mas agora a gente tem muitas pessoas na escola que estão indo na escola para comer. Para depois, no avanço, nós temos pessoas que estão indo para a escola alimentadas para poder estudar.
Olha só que movimento ainda grande. E nesse mesmo momento, e que também não dá para fazer uma coisa ou outra, porque nós já estamos andando com o país, a melhoria, sim, e investimentos de infraestrutura básica para a comunicação. E quando eu digo comunicação, acesso à tecnologia, à internet, acesso aos equipamentos, as escolas como ponto de referência para poder distribuir isso tudo para a comunidade. Eu não consigo ver outra forma de dar mais acesso, além de conhecimento, cultura para as pessoas, seja a escola, né? Que esse é o caminho que, na minha opinião, seja o mais correto e o mais ágil para se chegar a quem mais precisa, é dentro da escola. Então, eu penso que o movimento para que a gente consiga um país melhor, mais justo, seja, no mínimo, que a gente não tenha mais ninguém no nosso país passando fome. A Clarice Lispector, em um dos seus textos, dizia assim, que a pessoa que o político que conseguisse acabar com a fome no Brasil, ele seria mais ou tão exaltado quanto alguém que descobrisse a cura do câncer. Então, eu acho que ela está muito certa, né? Que a gente precisa avançar muito ainda. Eu nem tenho muito o que acrescentar, porque é isso mesmo. Eu acho que hoje até é um problema superficial, né, para a gente falar aqui, porque tem problemas que a gente nem começou a atacar ainda, que eles vêm antes desse, né? Mas se for pensar num modelo mais idealista, eu acho que até do ponto de vista dos privilegiados, como o Rafa usou esse termo, a gente hoje tem condições muito boas de ter competitividade internacional, partindo do ponto dos privilegiados. Então, aqui a gente não está atrás, nós aqui, né, não o Brasil como um todo, a gente não está atrás dos Estados Unidos, a gente não está atrás da Europa, eu mesmo trabalho com cliente americano, cliente europeu, então, assim, a gente não deve nada para esses caras do ponto de vista dos privilegiados. Se a gente tirar isso da balança, aí a gente não tem nem o que conversar, né? Vários aqui me conhecem, sabem que eu morei nos Estados Unidos, já morei na Europa, e eu sempre falava lá, quando eu via eles reclamando de algum problema, assim, são problemas que nem passam pela nossa cabeça, porque a gente tem problemas muito anteriores para resolver, e uma coisa só que eu tento fazer, mas é um exercício diário, é de tentar tirar o político da história, tentar tirar o país da história, porque é muito difícil resolver o país. Mas se a gente conseguir, como o professor trouxe um exemplo bem presente aqui na nossa comunidade local de Dourados, a população indígena, se a gente conseguir aquele índio que bate na sua porta pedindo um pão, normalmente eles pedem pão, né? Se você conseguir ajudar esse índio, talvez você também não tenha condição, não tem problema. Mas se cada um conseguisse ajudar o índio, a gente conseguiria já dar uma condição para esse índio pelo menos chegar na casa dele alimentado e quem sabe à noite ir para a escola e conseguir absorver o conteúdo. Então eu tento, na minha vida, me policiar para tentar resolver as coisas que estão ao meu alcance. E é uma coisa que eu até aprendi com um americano. Estando lá, eles têm muito essa noção de comunidade. Então é muito raro você ver um americano falar alguma coisa a nível nacional. Até porque eles são organizados por estados, eles são organizados por counties, né, que seriam tipo as metrópoles. Então ele já tem essa visão mais regionalizada. E no Brasil, infelizmente, eu ainda vejo muito pessoas que querem trazer uma solução para o Brasil. E é impossível, né? Porque o Brasil não é um Brasil, né? A gente tem vários Brasis, né? A gente tem muitas realidades. Então, acho que isso seria o mais importante que eu tento fazer. Não estou falando que eu consigo, tá? Estou falando que eu tento fazer, é tentar ajudar o que está mais próximo de mim. Porque eu tenho consciência que mudar o Brasil, infelizmente, eu não tenho essa capacidade. Mas talvez mudar uma vida, mudar 2 vidas, eu posso tentar ajudar. Então, acho que começa por aí. Aí o resto a gente vai... Quem sabe daqui 100 anos a gente esteja discutindo alguma coisa diferente. Legal. A gente... Por favor, fica à vontade. Se você me permite, por favor, perdão atrapalhar a tua condução. É que o Felipe também colocou um ponto importante, que infelizmente no Brasil, quem teve a oportunidade de já trabalhar fora, consegue ver um pouco disso, que é a síndrome do cão vira-lata. Tudo que é de fora é melhor que o nosso. Quando eu trouxe essa reflexão do âmbito nacional, para fazer esse diálogo com a tua pergunta, faz muito sentido também, quando a gente trata dessas realidades diferentes, de que nós não, ao mesmo tempo, tá uma análise dialógica aí do que eu disse antes, quando a gente trata desse grupo que tem esse acesso, nós não perdemos em nada para ninguém no mundo, e os nossos estudantes que estão ouvindo isso precisam saber disso,
que nós temos cabeças intelectuais aqui que não perdem nada. Eu tive a oportunidade de estudar fora também, de visitar outras universidades na Europa também, e que coisas que a gente desenvolve aqui, que a gente acha, nós só fazemos isso. Não nós fazemos muita coisa boa, tem muita gente boa aqui, e é importante a gente romper com essa síndrome do cão vira-lata, de que a gente não consegue produzir nada na América Latina ou no próprio Brasil, e que a gente sempre precisa do dominador de fora, do europeu, nos ensinar alguma coisa. Então, eu tenho usado muito isso, Felipe, é bom que você tocou nesse assunto, nas minhas falas aqui para os nossos estudantes e tudo mais, de que nós somos muito competentes, sim, né, no mundo, e principalmente na tecnologia, porque nós somos um país de pessoas muito inventivas, criativas, e nós damos conta mesmo de competir em igual número e competência com qualquer outro país. Desculpa só prolongar, Rafa, esse assunto, mas só para fazer uma menção, que é uma coisa que me preocupa bastante, como um cara que sou muito patriota, por mais que não seja muito politizado, mas eu tenho muita esperança ainda no Brasil. E uma coisa que é triste de ver, e que muitas vezes até eu ajudei algumas pessoas a fazer esse movimento, é a saída dos maiores talentos para fora do Brasil. E muitas vezes não é por causa do que a gente está falando, tá? Não eram pessoas que estavam passando fome, pelo contrário, eram desenvolvedores bem-sucedidos, já ganhando de 10 mil para cima, mas que viam a insegurança como um dos maiores problemas. Então isso tem tudo a ver com esse papo também, né? Que a gente está falando de home office, e home office abre essa porta também para você trabalhar de qualquer lugar do mundo. Mas isso é um risco muito grande, porque muitas vezes essas pessoas estudaram nas melhores universidades públicas, e que no Brasil a gente sabe que quem entra são os privilegiados, na maioria dos casos, e que depois essas pessoas, não por culpa delas, por se sentir inseguro e tudo mais, elas acabam indo para fora do país, e gerando dinheiro para países já desenvolvidos, enquanto o Brasil acabou. Ele investiu na educação daquela pessoa por muitos anos, e não tem um resultado. A culpa não é da pessoa, a culpa é uma culpa estrutural mesmo, mas só para chamar a atenção disso, né? E até fazer um apelo, né? Para quem tem essa capacidade e tem esse desejo de ir embora, mesmo que você vá embora, tente de alguma forma ainda contribuir com as pessoas que ficaram, né? Então tente de alguma forma contribuir financeiramente para o país, e não é por caridade, é porque o Brasil, como o professor falou muito bem, a gente é muito bom em muita coisa, e uma das coisas que eu posso falar com certeza é na área de desenvolvimento. Então, a gente está muito acima de muitos países e a gente precisa valorizar isso. Então, mesmo que você tenha esse sonho de ir embora, que é super legítimo, mas aqui você ainda tente, de alguma forma, trazer riqueza para o Brasil, né? Porque se todos os melhores de todas as áreas forem embora, aí daqui uns anos talvez não tenha mais o que o professor falou, porque as nossas mentes brilhantes, elas não vão estar mais aqui. E quando eu falo mente brilhante, eu não estou falando de quem, não estou falando nada disso, estou falando de pessoas que se dedicaram para caramba e que chegaram num nível muito bom porque eles ralaram muito. Porque é ralação, não tem segredo. Então é um ponto de atenção que eu também não tenho solução, acho que é o papo do sem solução, né? Mas também não tenho solução, mas é preocupante. É muito preocupante essa evasão das pessoas que são bem-sucedidas do Brasil. Legal. Eu queria aproveitar para estimular quem estiver ouvindo a gente a já mandarem perguntas aqui no YouTube ou no canal do WhatsApp do evento, porque os nossos organizadores vão selecionar algumas perguntas, caso elas surjam, né, para a gente responder daqui a uns 15 minutos mais ou menos. A gente tem ainda mais uma meia hora de mesa redonda aqui. Pelo menos foi o que me informaram, então fiquem à vontade aí para contestar se essa informação estiver errada. Bom, eu queria só comentar rapidinho duas coisas e aí lançar a pergunta para vocês. Muito legal esse debate, enfim, é um outro privilégio estar podendo aqui pensar junto com vocês. O professor citou o complexo de vira-lata, que até onde eu sei, eu posso estar errado, é um termo cunhado pelo Nelson Rodrigues, né? Eu só queria comentar isso porque eu estou aqui para defender os vira-latas e dizer que quem já teve um vira-lata sabe que eles não têm complexo nenhum, eles são ótimos cachorros, e na verdade esse complexo tem a ver com a baixa autoestima, né? A depreciação que a gente sente por ser brasileiro, mas estou aqui para defender, né? Fazendo uma brincadeira, que os vira-latas não têm complexo nenhum. Bom. boa, Rafael. E que tem a ver pela falta de herança europeia, nesse sentido, a gente não tem uma raiz, né, nesse nível.
Legal. E isso que o Felipe e o professor estão comentando, acho que é muito legal a gente salientar que provavelmente a gente está sendo ouvido por alunos de tecnologia, de ciência da computação, de sistemas de informação, de engenharia da computação, e é impressionante como a tecnologia que, por exemplo, a gente tem falado muito do React. O React é uma tecnologia que o Facebook criou para resolver os seus problemas e hoje todo mundo que aprender pode ter acesso a uma tecnologia que o Facebook criou. Então, a gente está num mercado onde essas fronteiras de conhecimento elas são totalmente permeáveis. O mesmo conhecimento que alguém tem trabalhando nos Estados Unidos é o que a gente pode ter em qualquer lugar do Brasil, tendo os acessos que a gente estava comentando. Então, é uma oportunidade de ouro você, assim como eu, que ainda sou estudante de sistemas, se formar, porque essas tecnologias estão aí disponíveis para quem está à disposição para aprender. Eu queria inverter a ordem das perguntas, fiquem à vontade para seguir, mas começar pelo Felipe agora, porque como a gente antes teve um papo anterior aqui de começar a nossa conversa oficialmente para o ar, queria perguntar para vocês, e o Felipe pode começar respondendo, dos cases que conhece que surgiram em relação à pandemia, ou seja, para cada um de nós, para cada um de vocês, no caso, trazerem como foi a experiência de vocês trabalhando remotamente, o que vocês aprenderam, o que foi surpresa para vocês, pelos pontos positivos e negativos. No caso do Felipe, começando por ele falou de uma empresa que ele vai citar agora, que cresceu muito, mas está fazendo do jeito errado, e da Perfacle, que era uma empresa que, nessa situação, podia dar errado e está dando certo. Então, eu queria que vocês trouxessem os cases pessoais de vocês, né? Os casos, as experiências que vocês tiveram trabalhando remoto ao longo aí desse 2020. Rafa, eu não lembro qual que eu falei que fez errado, mas se você puder me lembrar. Eu sei que crossover, que estava tirando... tem uma empresa que ela contrata bastante remoto, talvez até alguém aqui já viu vaga dela ou não, e não foi na pandemia que eles tiveram esse comportamento, mas eu acho que eles ainda têm, não tenho certeza, mas eles contratam remoto e aí, voltando, né, errado na minha visão de confiança, né, só que eles, por exemplo, tiram screenshot da tela e fotos para ver se a pessoa está na frente do computador periodicamente. Então, para mim, é um anti-remoto, né? Porque se você quer dar um trabalho remoto e forçar que a pessoa fique no computador ali e fazer um monitoramento mecânico, na minha visão, não faz o menor sentido. Mas aí, falando de uma empresa da pandemia, que é uma empresa que eu fui um dos desenvolvedores principais da nova plataforma, ainda colaboro com eles em alguns formatos, e eles eram, só para vocês terem uma ideia, uma empresa de eventos físicos. Então, a pessoa ia até o evento e usava a plataforma como uma forma de interagir dentro daquele espaço físico. E vocês devem imaginar, se já não souberam dessa notícia, que o mundo de eventos simplesmente acabou. Então, atualmente não existe evento, está começando a voltar, mas as fotos são até patéticas, porque é tipo 10 cadeiras e só 5 ocupadas, e elas muito longe uma das outras, então assim, é uma experiência muito ruim. E mesmo nessa situação, onde, na minha visão, a empresa poderia ter sumido rapidamente do mapa, eles conseguiram crescer mais de 10 vezes. E eles são uma empresa naturalmente remota, os donos, os fundadores, eles são nômades, então eles já tinham essa cultura, então isso não afetou eles, e eles conseguiram muito rapidamente pivotar o produto para ter integração com o Zoom, para ter uma série de experiências para o mercado de eventos online, né, que é um mercado que bombou, e rapidamente se adaptaram e cresceram mais de 10 vezes. Então, assim, um crescimento absurdo mesmo. E que mostra, para mim, mostrou, e eu admirei muito, o CEO, que é inclusive meu amigo também, né, o Jordan, e, cara, ele teve eu, sinceramente, falei isso várias vezes, e agora vai ficar gravado aqui, eu teria ido para o canto de uma sala chorar, porque é uma mudança muito drástica no seu mercado de atuação por 12 anos, não é uma empresa que estava começando. E você ter a resiliência e a capacidade de enxergar esse cenário e conseguir reverter é uma coisa, assim, impressionante. Se eu tivesse no papel dele como CEO, eu duvido que eu teria tido essa coragem. Muito provavelmente eu teria chorado mesmo, pior. Então, é um exemplo bem legal, porque isso, trouxe um monte de gente
Inclusive, eles conseguiram, o crescimento de 10 vezes foi em vários aspectos, inclusive de equipe. Então, várias pessoas que perderam o emprego do ramo de hotelaria, de uma série de setores, eles conseguiram contratar e a pessoa foi morar em outro lugar até, porque agora é home office e tal. Então, assim, é uma empresa, uma atitude de alguns indivíduos que conseguiram transformar uma situação muito ruim. É lógico que ela continua muito ruim, né? Ninguém gostaria que isso tivesse acontecido, mas naquela empresa, na PEP, ou naquele segmento, eles conseguiram dar a volta por cima de uma forma bem impressionante. Então, é só um depoimento, porque a gente só vê coisa ruim, né, da pandemia, ou é a nossa tendência natural, né, de ver as coisas ruins. E isso, eu não estou falando que isso foi bom, né, putz, excelente, obrigado por ter tido a pandemia, não é isso. Mas é uma questão que teve essa resiliência de conseguir se transformar. Então, acho que, mesmo num momento ruim, a gente pode valorizar as coisas boas que estão acontecendo. Nós invertemos aí, né? O bom para mim ficou fácil, né? Eu sempre escuto alguém antes, né? Então me facilita bastante a resposta. Não posso falar isso, porque agora o Rafael pode perguntar a primeira direto para mim, aí me quebra a técnica aqui. O que eu vejo, Rafael, nesse contexto, como bem lembrado há pouco pelo Felipe, algumas pessoas reagem as pessoas reagem de forma diferentes, contextos diferentes. E por mais difícil que tenha sido, eu vejo que sempre procuro ter um olhar para a educação sempre positivo, né? Mesmo diante desse cenário tão devastador para nós da educação, o que eu vejo que houve também a possibilidade da gente aprender. E literalmente os professores, nós professores do Brasil, não fomos preparados para isso. Se alguém falar, são poucos que conseguiram fazer uma especialização, uma pós-graduação, que assim, são poucos, sendo muito sincero. Mas isso não impediu os professores de aprenderem, de se esforçarem, de conhecerem novas tecnologias. Eu vou ser bem sincero, você perguntou questões pessoais mesmo, eu fiz 4 cursos, estou aprendendo, estou tentando rever. É claro que eu, professor Carlos, prefiro o presencial, porque eu estou ali, estou mais acostumado com isso, mas não foi uma barreira para eu me dispor a aprender, a conviver com esse novo contexto do ensino remoto, de atividades não presenciais, que também há conceitos na educação diferentes sobre educação à distância. Então, há toda uma referência teórica para a prática dessas atividades. Então, não sou especialista na área, estou distante ainda de ser alguém que tenha propriedade para falar sobre educação à distância, mas eu vejo que foi uma oportunidade muito boa da gente aprender e tentar reformular, e eu acho que o maior ganho para a educação diante disso tudo é que nós temos que rever a posta. Não dá mais para a gente fazer aula com carteira enfileirada, não dá mais para fazer aula, professor só falando e achando que aluno é receptáculo para enfiar conhecimento na cabeça do aluno. Não dá mais para pensar isso, e a gente precisa reconstruir os nossos currículos, as nossas formas de agir, as nossas metodologias dentro dessa perspectiva, na qual isso já tem um tempo que a gente na educação já vem discutindo, na qual o protagonista sempre será o estudante. O professor, ele é um mediador desse processo como um todo, e a gente precisa criar isso no nosso estudante brasileiro, dessa autonomia acadêmica e de sempre criação de um estudante cada vez mais crítico. Eu entendo que isso nos fez repensar todo o processo educacional. Trazendo uma experiência pessoal, totalmente pessoal, eu tinha acabado de trocar de emprego pouco antes do início da pandemia. Estava começando numa empresa que o foco dela é recuperação de crédito. E com o início da pandemia, o desespero da galera, realmente, putz, acabou o emprego, vamos entrar nessa recessão maluca, tá todo mundo ferrado aqui agora. E aí já bate aquela insegurança, aquela incerteza, fala, meu Deus, o que vai acontecer? Como que vai ser daqui para frente? A gente estava muito ferrado, porque quem vai querer pagar a sua dívida agora, num momento desse? Ninguém vai ter interesse nisso agora, né?
E aí, fazendo um gancho com aquilo, com a inventividade das pessoas, com a capacidade de se adaptar, de criar, é incrível ver como o Serasa, trazendo isso, né, totalmente pessoal, como o Serasa Limpa Nome, a gente conseguiu se adaptar, conseguiu contornar tudo isso, e estamos crescendo praticamente 3 vezes esse ano. A gente está triplicando de tamanho, graças à capacidade das pessoas conseguirem se adaptar, se melhorar processo, melhorar oportunidades. Então, eu acho que essa pandemia também vai mostrar muito para a gente essa capacidade de adaptação humana, sabe? De você poder ver um problema e falar, não vou desistir, não vou fazer dar certo, isso aqui tem que continuar, eu tenho que continuar lutando, eu tenho que fazer o meu melhor nesse momento. Então, cara, isso realmente foi uma visão incrível que eu tive conversando com a minha esposa um dia. Falar, cara, é muito legal ver como as pessoas estão se adaptando dessa forma, entendeu? Legal, e da minha experiência, quero saudar os professores da UFGD que conseguiram oferecer os cursos remotos para a gente fazer. Então, com certeza é um desafio para todos nós, e espero que, né, isso abra oportunidades para a gente rever não só questões de se é presencial ou se é remoto, mas também outros vícios que a gente carrega e que a gente reproduz de forma pouco crítica, se isso é necessário ou não. Então, acho isso importantíssimo. Bom, eu recebi aqui 2 perguntas, a gente tem pelo menos aí mais 10, 15 minutos para conversar. Então, a gente está num evento, né, de computação, então as perguntas são bastante direcionadas nesse sentido. Então, mas fiquem à vontade para responder, se quiserem preservar a ordem que tinha antes ou não. Vocês tá como um fluxo bastante dinâmico aí e harmônico, não querem impor nenhuma ordem. Então, a primeira pergunta é do Elelson Rocha, e ele pergunta, é uma questão política, né? Então, se seria o momento do governo fazer um plano para manter as mentes brilhantes no país, se o governo precisa pensar em oferecer algo para evitar essa fuga de mentes, né, para os outros países, e essas pessoas que estão indo para outros países fazer trabalhos que contribuam com outras nações ficarem aqui para ajudarem o Brasil. Então, o Felipe já levantou a mão, por favor, Felipe. Como eu trouxe esse assunto, né? Eu acho que o trabalho do governo é bem difícil, né? Porque, como eu falei, na maioria das vezes as pessoas não estão passando o perrengue, mas elas estão vendo uma situação ao redor delas que não é boa. Então, seria uma ação muito indireta do governo. Eu acho que o que o governo tem um pouco de controle, e ele já tenta fazer na medida do possível, é quem foi financiado pelo governo. Então, um aluno de doutorado que passou 2, 3 anos, 4 fora, ele tem por obrigação, se eu não me engano, o professor pode me corrigir que deve saber melhor que eu, ficar 2 anos no Brasil, normalmente nos contratos. Então, mas é uma forma também, que eu já conheço casos, que a pessoa preferiu pagar a bolsa de volta, porque ela arrumou um emprego muito melhor, ou tentar entrar num processo, tentar provar que ela não deveria pagar essa bolsa, porque ela não tem vontade nenhuma de voltar para o país de origem dela, né? Então, é um problemaço. Eu acho que o governo tem que se preocupar, mas me parece que não tem como resolver esse problema. Tem que resolver os problemas que levam as pessoas a saírem, né? Porque essa ideia de pôr multa, de pôr esse tipo de coisa, você pode adiar, né? Mas a pessoa vai acabar saindo mesmo. Então, as pessoas que eu conheço que queriam sair, saíram, ou esperaram 2 anos, ou devolveram a bolsa e saíram da mesma forma. Então, não tem solução, só para manter o padrão. Não tem. Sempre quando há o investimento, o mesmo período que você ficou afastado, você tem por obrigatoriedade ficar de volta o mesmo período. Se foram 2 ou 4, você fica o mesmo período afastado devolvendo o serviço, né? Mas eu acho que a tua reflexão foi muito pertinente, porque é um passo antes, né? E também o governo não pode dizer se você tem que ficar ou não aqui, não é esse o caminho para a resolução. Eu vejo muito mais na condição deste profissional se ver pertencido ao país. E aí há uma dissonância que eu acho que está acontecendo no Brasil muito grande entre patriotismo e militarismo. Há uma discussão, eu não vou adentrar nisso,
isso, mas o patriotismo todos nós temos que ter. Eu acho que é isso mesmo, nós temos que amar o nosso país, brigar. Ninguém pode falar mal do Brasil. Eu posso, eu sou brasileiro, mas não me venha falar mal do Brasil em reunião com gente de fora do país, porque eles não sabem, não entendem do Brasil. Então, assim, a gente precisa entender isso. Isso é um conceito interessante de identidade nacional, de cultura, que isso nós precisamos trabalhar muito. Então, um profissional que tenha, talvez, oportunidades de ir, ele vai pensar do lado financeiro, ele vai pensar do lado, minha família vai ter uma boa escola, eu vou ter uma boa escola com meus filhos, segurança. Então, são aspectos, como você bem colocou, que ultrapassam a capacidade do governo de dizer, não, só se o governo cobrir a proposta, e o governo não vai fazer isso para cobrir proposta de valores, não é assim que funciona. Eu penso que seja muito mais como um entendimento desse profissional de que ele precisa estar aqui para poder produzir melhor ou poder ajudar. Mas, ao mesmo tempo, o profissional pode ir para outro país trabalhar e continuar ajudando. Então, isso é possível. Eu sempre, quando... das minhas viagens, eu confesso que eu comecei a amar mais o Brasil depois de ter saído. Do quanto o nosso país é bom para se viver, é bom para se morar, as pessoas são extremamente amistosas, e isso é amar o país, isso é ter uma identidade nacional. Diferente de dizer que a gente não presta, que o país não presta para nada. A gente tem muita dificuldade, temos um desafio muito grande enquanto Estado-nação, mas isso não pode nos afastar do direito e do dever de querer que o país melhore. Eu penso que isso seja o caminho para a gente não perder os nossos intelectuais aí. Eu vejo que atacar essa ideia de tentar segurar o profissional diretamente nisso não é a melhor opção. A gente estaria só tratando o sintoma e não a causa, né? Porque o que leva um profissional a sair do país não é uma questão ou duas, não é só um salário melhor, é um conjunto enorme de fatores que, durante a vivência, a existência dessa pessoa, ela foi passando por insegurança política, insegurança nas ruas, insegurança de salário, de emprego. É um conjunto muito grande de variáveis que leva a pessoa a tomar essa decisão, falar, não, eu ir para outro país, para um lugar que eu não conheço ninguém, que eu não falo a língua, que eu não entendo costumes, ainda vai ser melhor do que isso para mim, entendeu? Então, eu acho que a ideia é tratar toda essa causa raiz, né, de perder essa identidade, de perder essa paixão pelo que a gente tem aqui. Então, realmente é algo complexo, extremamente complexo, que não dá para atacar falando, não, vamos só fazer um programa para segurar profissionais. Eu acho que isso não resolveria o problema, entendeu? Até, Rafael, para completar esse debate, por favor. Se você me permite, vocês devem lembrar do Ciências Sem Fronteiras. Não sei se vocês tiveram a oportunidade, ouviram isso, que houve um muito grande de bolsas, nós mandamos muita gente para os outros países. O que acabou acontecendo? Os estudantes voltaram, tiveram que ficar, e depois foram embora. Então, o tiro saiu pela culatra, que a ideia era justamente de haver essa capacitação, a interação com outros países para a formação do próprio cidadão brasileiro, e na primeira oportunidade esses profissionais foram embora. Então, acho que aí o governo, dado a condição a ele, ver tudo que aprendeu, tanto na formação dentro do Brasil como fora, para que ele continuasse isso tudo bem. O Nubank, eu admiro muito o Nubank, e não sei se todos sabem que o Nubank tem um escritório em Berlim, e eles não abriram um escritório em Berlim para contratar alemão, eles abriram um escritório em Berlim porque muita gente queria ir embora,
Então, é o absurdo, né? Uma empresa que tem a sua sede, ela não é uma empresa nacional, porque um dos fundadores é uruguaio ou argentino, mas enfim, ela tem a raiz dela no Brasil, a maior parte da equipe no Brasil, ela teve que falar, tá bom, se o país não serve para você, espero que o Nubank sirva. Então, eu vou montar um escritório, mesmo que eu não tenha uma operação local, que é uma coisa impensável, mas foi uma boa sacada, e eles conseguem ter profissionais brasileiros, ou até de fora, mas lá em Berlim. Então, foi uma forma de retenção de talento, porque eles não queriam perder os melhores caras que estavam indo embora. Então, é uma coisa, é um problema, e não é um problema só do Brasil, né? É um problema de qualquer país que tem problemas sérios como o Brasil, né? Então, Berlim mesmo é um lugar que tem gente do mundo inteiro, porque lá você tem segurança, você tem uma qualidade de vida melhor. Então, é um problema aí do mundo subdesenvolvido ainda que a gente tem que batalhar para mudar. Certo. Ele é colombiano. A última pergunta, então, já que a gente aí tem uns 7 minutos, eu queria retomar a ordem, porque eu já sei a opinião do Felipe sobre essa pergunta, não que eu não queira ouvi-lo, mas vamos deixar ele por último. Então, vamos manter aquela ordem começando pelo Álvaro, depois o professor Carlos e Felipe. É uma pergunta do Helder Silva. É possível ter uma empresa de desenvolvimento 100% home office, ou seja, zero instalações físicas e todos os setores atuando remotamente? Como o professor Carlos não trabalha diretamente com desenvolvimento, fica o desafio de adaptar isso para a sua realidade. Eu sei que no Brasil teve recentemente discussão sobre o homeschooling, né, que já existe nos Estados Unidos, que são os pais que ensinam os próprios filhos sem necessidade da escola, e aí seria talvez um meio de campo, né, um meio termo entre o homeschooling e a escola tradicional. Por favor, Álvaro, a sua opinião. Cara, eu acredito que seja totalmente viável, tão viável que a gente já tem casos assim hoje, né? A gente já tem não uma, não duas, mas várias empresas grandes que são 100% home office. Isso tudo vai muito da cultura da empresa, dela querer fazer isso dar certo, das pessoas que participam dela, que fazem essa empresa querer fazer isso dar certo, entendeu? Então, eu acho 100% viável, entendeu? Ainda bem que o Rafael é um bom mediador e está me salvando aqui. Obrigado, Rafael. O que eu entendo, né? Eu penso, Rafael, que talvez a pandemia veio para desmistificar muita coisa do homeschooling, né? Porque ao mesmo tempo que a gente via uma manifestação grande para que isso acontecesse no Brasil, eu vejo também, em contrapartida, depois que os pais tiveram que enfrentar um homeschooling, de alguma forma, né, tiveram que estar sentados juntos com os filhos, ajudando a desenvolver as suas atividades escolares, o quanto as pessoas viram que a escola é essencial na vida das pessoas, né? Então, eu entendo que, também não sou contra o homeschooling, desde que muito bem legislado, muito bem organizado, e que as pessoas adaptam um sonho de outro país para a nossa realidade, não é assim. O homeschooling seria para uma parcela mínima da nossa sociedade, mínima mesmo, que possivelmente contrataria professores para dar aula na casa. Em resumo, seria isso. Mas a dificuldade que eu vejo desse processo que nós somos inseridos bruscamente nesse caso, é que as famílias não estão preparadas também para fazer isso. Então, eu vejo que nós, enquanto escolas, instituições escolares, nós teremos que melhorar, revisar o que nós fazemos, porque já não podemos mais nos distanciar tanto da tecnologia, nós teremos que encontrar um caminho que seja mediado, que o ensino seja mediado por essas tecnologias, fazer um comum acordo aí onde todo mundo consiga andar junto. Eu acredito muito no poder da escola, porque a escola é a nossa pequena sociedade que a gente é introduzido e socializado. Então, ficar distante da escola, isso para mim é muito ruim, né? Do convívio com as pessoas, da interação social. Então, eu penso que nós temos aí um desafio hoje posto, que é conseguir unir as tecnologias para a melhoria da educação do Brasil. Totalmente viável para quem perguntou ali, o Helder. Então, a minha empresa é um exemplo, né? Tem uma empresa que se chama Quave,
e ela sempre foi home office, a gente nunca teve escritório. Eu tenho escritório virtual, né, que é só um endereço para receber correspondência e tudo mais, que inclusive é em São Paulo, capital, e eu moro em Dourados já faz alguns anos. E tem também a Pathbone, né, como eu falei, é uma empresa mais do que home office, era uma empresa nômade, né, onde o CTO, o CEO estão cada hora num lugar, eu trabalhei já de vários lugares para eles, então é totalmente viável. A gente hoje vive na era dos servidores na nuvem, né, então antigamente, quando eu comecei lá em 2009, 2010, as empresas ainda tinham escritórios com computadores, VPN e tudo mais, hoje ainda pode ter, só que o investimento é muito alto, né, porque quando você usa na nuvem, você paga um aluguel por hora, e se você, não, essa máquina agora não está dando mais conta, você aperta um botão e vira uma máquina 2 vezes mais potente. E se você montar um escritório e começar a botar a máquina e tudo mais, você vai ter investimentos pesados. Inclusive, eu faço parte de um grupo de CTOs do Brasil, e volta e meia aparece um cara lá tentando vender uma máquina muito louca, muito grande, muito parruda, mas que ninguém quer comprar, né? Porque para que eu quero uma máquina dessa? Olha o gatinho, demorou, mas apareceu. E é isso. Viável, totalmente viável. Legal. Então, assim, já estamos finalizando. Alguém quer fazer as últimas considerações? Eu queria agradecer a presença de vocês, a presença de quem acompanhou a gente. Vocês três fiquem à vontade de fazer as últimas considerações e a gente pode encerrar. Pelo que me disseram, é só sair aqui da sala e a gente vai finalizar o papo aqui com vocês. Mas já agradecer e desejar um bom final de semana a todos. Eu quero fazer só um jabá, porque eu estou iniciando um novo projeto que, na verdade, se iniciou anteontem. Então, todo dia tem um novo canal no YouTube que eu estou criando, que a ideia é passar o conhecimento que eu fui aprendendo ao longo de 14 anos aí de desenvolvimento, e todo dia vai sair um vídeo novo. Então, esse é meu compromisso. Lógico que não é fácil, mas eu estou tentando estar à frente desse todo dia, né? Então, já tem mais uns 5 pronto. Então, a ideia é que todo dia, para sempre, até eu cansar de YouTube, a gente tenha um vídeo novo falando sobre desenvolvimento. E não é falando, né? Na maioria das vezes, 99% dos casos, vai ser programando mesmo. Então, é uma coisa... E por enquanto, esse canal é 100% em inglês, mas eu entendo que no Brasil isso também ainda não é uma realidade. Então, eu vou aguardar o feedback, mas eu também tenho já o domínio em português. Então, o nome do projeto é How to Create an App. Eu vou mandar o link ali para quem está no chat aí, que eu acho que todo mundo está no chat. Mas quem quiser se inscrever, todo dia vai ter vídeo novo, inclusive já saiu hoje, amanhã vai sair, e assim sucessivamente. Vai ter bastante conteúdo interessante. Acho que eu posso, então, agradecer. Obrigado pela oportunidade. Eu confesso que eu fiquei bastante assustado quando recebi o convite para falar para uma comunidade de tecnologia, sendo das letras, né? Mas eu penso que a comunicação é tudo e não dá mais para separar as pessoas por caixinhas. Nós temos que cada vez mais quebrar as caixinhas e nos unir em prol de um bem comum. Então, é isso que eu acredito. Como foi feito o jabá, me lembrou que eu preciso fazer o meu também. Então, para quem está nos acompanhando aí e tem algum familiar que esteja no 9º ano do ensino fundamental, o nosso processo seletivo está aberto para os estudantes que quiserem fazer o ensino médio com a gente. Entra lá no nosso site, que é www.ifms.edu.br, manda a meninada se inscrever. Esse ano, em virtude da pandemia, nós vamos fazer uma análise do histórico escolar. Então, divulguem, por favor, nos ajudem. Uma escola boa. Eu sou suspeito para falar da escola que eu estou diretor, então, uma escola muito boa. Nós conseguimos, o ano passado, pelo Enem, né, aí com a melhor escola pública do município de Dourados, com 3 anos de escola. Acho que a gente conseguiu já um bom resultado, pela qualidade dos professores, de toda a equipe de apoio. Então, a gente está bem feliz aí por esses resultados, e desejar um bom final de semana a todos. Espero que tenham gostado, e estou à disposição sempre. Obrigado aí, parabéns, Rafael, pela condução do debate, e agradeço aos meus companheiros hoje de mesa. O meu não é jabá,